administrador, eu sou muito cioso da parte financeira, e principalmente quando o dinheiro não é meu, o dinheiro é dos outros, né? Então eu faço questão de dar as contas, explicar motivos, né? E fiz um levantamento aqui, pedi para o Rogério que fizesse um levantamento até para dar uma satisfação para vocês. De qualquer maneira, muitos Cefetes, que a última greve foi em Cefet, eles tinham o seguinte hábito: começou a greve, era uma contribuição extra de 1%. O Irani poderia me ajudar, Goiás, né? Goiás faz isso, eu acho que Pelotas faz isso, é automático, né? O França, inclusive, falou uma vez, né? Começou a greve a 1% a mais de contribuição. A Nacional cobrou, né, em dobro, vai cobrar em dobro agora a contribuição que nós pagamos para ela. Nós pagamos 20%. A cada 10 mil que o sindicato arrecada, 2 mil vai direto para a Nacional, certo? Pois bem, eles vão cobrar 4 mil, no mês só, né? Nós vamos dividir essa contribuição extra em 4 vezes. Em Brasília, eles disseram que estão com um fundo para... os cofres do sindicato possuem hoje 360 mil reais, né? Parece um dinheiro grande, mas quando você pensa em 300 unidades, e a Nacional nessa hora ela ajuda as unidades com menos sindicalizados, com menos de 200 sindicatos, não é o caso da nossa, nós não somos ajudados pela Nacional nesse sentido, né? São mais de 40 sessões com menos de 200, né? Então todas essas sessões são especialmente ajudadas pela Nacional nesse momento de greve. Para eles é muito difícil mesmo, a arrecadação não dá. Mas para dar uma satisfação para vocês, além desse pedido extra da Nacional, né, eu fiz aqui um levantamento, vai ficar à disposição, né? Eu publiquei em fevereiro um relatório, né? Porque a seção São Paulo perdeu na justiça há algum tempo, né, um dinheiro muito grande, e a Nacional foi cobrada por conta disso, porque o CNPJ é o mesmo. No final das contas, né, da gestão do Irani, né, houve um encargo extra de 2 mil reais por mês, né, e no final das contas eles tinham depositado um dinheiro a mais. No final, quando a gente assumiu o sindicato, a gente descobriu que estávamos com 40 mil negativos, que era o dinheiro do advogado que estava lá, né, que ainda continua, o advogado nós não pagamos porque ele ainda não mandou o relatório que precisa mandar. Mas o que eu queria informar é que basicamente nós recuperamos aqueles 40 mil, estávamos com 40 mil negativos, isso em outubro, né, de 2010, nós já recuperamos esse dinheiro, e em julho nós temos aqui 64.692 positivo, tirando mais ou menos 60 do advogado, tá? Dá 59 e pouco, estamos quase 5 mil positivos, certo? Eu acho que é um bom resultado, tá? Tivemos que fazer alguns cortes, né? Normalmente quando ia no encontro aí 5 pessoas, vai 2, certo? Quando é uma plena sem muita importância, às vezes o Irani ajudou muito, o Irani da Nacional, falava: Irani, você fica aí como nosso delegado. Aprovávamos em assembleia que o delegado era o Irani, não era momento de greve. Então fizemos alguns cortes, e com esses cortes conseguimos esse resultado. Mas é óbvio, tá? Já com a greve eu tenho certeza que em agosto terminamos com menos de 60 mil, ou seja, terminamos negativos. Então é por isso que eu estou pedindo, né, essa contribuição extra de 1%, que seria dividida em 4 vezes, que nem a Nacional. Nós vamos pagar esse extra da Nacional em 4 vezes, e a nossa contribuição, tá, também seria em 4 vezes. Então teríamos por 4 meses, eu não posso garantir a partir de que mês. A gente vai tentar, depende do Brasil, está muito mais complicado do que há 3, 4 anos atrás, certo? Todo esse desconto aí está muito complicado. De 1,25 por 4 meses, certo? Aí teria essa contribuição extra. Com isso, né, eu calculo que conseguimos aguentar, no ritmo que estamos, visitando unidades, mandando pessoas para Brasília em todas as plenas, mantendo gente no comando, pelo menos por 2 meses, 2 meses e meio, sem voltar ao negativo. Sem voltar ao negativo. Tá? Esse é o orçamento que eu fiz mais ou menos, considerando os gastos que temos hoje.
É óbvio que de vez em quando eu sou obrigado a negar alguma coisa. Né? Falar, olha, está muito alto pelo que nós podemos pagar. E eu espero que com essa explicação financeira, né, fique claro para algumas pessoas, porque a gente não pode às vezes ter um gasto de 4, 5 mil reais, mesmo que seja em alguma coisa justificada, como alugar um ônibus para ir, não tem que ser algo muito especial, né, porque nós estamos mexendo com um dinheiro que basicamente nós não temos. Tá? Até está na conta, mas é do advogado. Eu quero separar esse dinheiro e vou separar logo após o término da greve. É que nesse momento, se nós precisarmos usar alguma coisa, não tem que usar, não tem jeito, é um momento crítico para nós, certo? Também a gente sabe que se o advogado cobrar, nós vamos ter um tempinho para pagar, tá? Então é basicamente isso. Se alguém quisesse pedir algum esclarecimento, antes que a gente fizesse a votação, ou o Dani gostaria de dar um esclarecimento? Maris, a respeito do que você falou, né? Na sua gestão, quando o professor Maris assumiu, estava negativo, as notas do sindicato. Tem muita gente nova aqui, né? Então eu achei bom vir aqui à frente e dar esse esclarecimento à plenária, apesar de que o professor Maris já fez, né, no início da fala dele. Em 2008 nós tivemos um congresso lá em Alagoas e, por conta de uma ação nossa aqui de São Paulo, foi perdida essa ação. Então o perito nós ficamos devendo para o perito quase 1,5 milhão. Né? Aí o que aconteceu? O perito veio aqui em São Paulo, bloqueou nossas contas aqui, foi na Nacional, por conta do CNPJ ser igual, queria bloquear algumas coisas. O que aconteceu? A direção nacional assumiu essa dívida e fez um acordo com o perito. Essa dívida de quase 1,5 milhão ficou em 600 mil reais. Me parece que agora, mês que vem, ou próximo mês, a direção nacional está terminando. Eu sei muito bem que a nacional agora está pagando 15 mil reais. E desde 2008 para cá, nós estamos pagando 2 mil a mais para a nacional. 2008, 2009, 2010, dá mais de 48 meses. 2 mil vezes 48, né? 2 mil vezes 12 vezes 2, 24, 12 vezes 24 dá 48. Então, a gente, se não estivéssemos pagando essa dívida para a Nacional de 2000, nós tínhamos aqui agora aproximadamente aí de 50 mil, ou talvez um pouco mais de 50 mil, estaria agora nesse balancete que o Marinhos entregou aos senhores, né? Então era esse esclarecimento que eu queria dizer para os senhores, que foi na minha gestão, né? Eu acho que, se tiverem alguma dúvida, eu estou aí para esclarecer mais algumas coisas. Obrigado. Há algum esclarecimento que alguém gostaria de pedir a mais? Tá? Como? A proposta é o seguinte: é uma contribuição extra de 1% dividido em 4 vezes. Certo? Não é 4 vezes, mais 1%. Não, 4 de 0,25. Tá? É porque nós vamos pagar a nacional essa contribuição extra também em 4 vezes. Certo? Então. Só não entendi o que é o processo perito 600 mil. Tá, é o processo do Bresser Pereira, certo? De 90, 97, 98. Quando se perdeu esse. Primeiro se ganhou em todas as instâncias, até o Supremo, certo? Aí mandaram o perito calcular. Quando o perito calculou, o juiz, né, disse o seguinte: 10% da ação para o perito. Foi uma coisa que nunca nenhum advogado viu isso. Só que o advogado sindicato na época não contestou, porque quem estava perdendo era a escola. O Yoshua na época não contestou. Tá? Isso baixou para 400 mil na época, 90 e tanto. Houve uma reversão no Supremo, certo? A reversão teve a ação, na verdade, ela foi julgada novamente. E quando foi julgada pela segunda vez, certo? Nós perdemos. E todos os outros foram revertidos para o sindicato. É óbvio, tá? Quando o perito veio aqui, quando o oficial de justiça veio, ele não encontrou nada. Encontrou 20 mil reais no banco, que ainda foi no começo da gestão da Marinha. Tirou, levou embora. 20 e poucos mil reais que tinha em 2003. Mas não tinha nada que levar.
Nós tínhamos as linhas telefônicas, computador velho, não tinha nada que levar. Uma dívida que na época já era 600, 750 mil. Então o que ele fez? Quando ele viu que o CNPJ era o mesmo da Nacional, fez o levantamento, foi na Nacional. E a Nacional tem a casa, né, tem o escritório, tem bens, certo? Então a minha só tem orar os bens. Então a Nacional não teve outra coisa que fazer senão negociar. Negociou a dívida que já estava em 1 milhão e tanto, por 500 e tantos mil reais, paga-se em 40 parcelas, de quase 15 mil reais, certo? E São Paulo, que não teria condições de pagar 15 mil reais por mês, porque com a melhor administração que você pode ter hoje, sobra 8, 9 mil reais, a gente consegue fazer sobrar 6, porque sempre tem alguma coisa que aparece, assim, que você poderia cortar, você fala, não é interessante cortar, tá? Porque o sindicato também tem a sua parte social. Né? Então, no final das contas, nós conseguimos negociar com a Nacional para pagar 2 mil reais por mês, certo? E esses 2 mil reais foi na época do Iranito, na gestão do Iranito. Então, baixou muito, né? Foi tirado dessa Assembleia, baixou muito, né? Por conta disso. Aí, quando nossa gestão pegou, eu fui fazer o levantamento e eu descobri que havia um dinheiro que tinha sido depositado na Nacional por engano, né? Por 30 mil reais. Né? Então, havia um saldo positivo na conta, mas não era do sindicato. E tinha o dinheiro da advogada, que é a Josilma, lá de Brasília, que também os sindicalizados tinham pago, mas ela não tinha mandado um documento que tinha sido repassado para ela. Moral da história, eu publiquei esse relatório, né, mostrando que, apesar de estar positivo aqui na cooperativa, nós estávamos com uma dívida de 40 mil reais. O nosso real era um negativo de 40 mil reais. Hoje não, o nosso real é um positivo de 5 mil reais, com os cortes que a gente fez. Certo? Conseguimos recuperar, continuamos pagando os 2 mil reais para Brasília, mas estamos numa outra realidade. O sindicato cresceu bastante, cresceu 25% em termos de arrecadação de sindicalizados. Mas nesse momento de greve, é um momento que se precisa gastar, não tem como não gastar. Certo? Não tem como chegar para o comando de greve e não falar, olha, vocês não têm 1.000 reais para comprar o material para fazer faixas, para fazer... Não tem como. Não tem como chegar e falar, olha, vamos para Brasília só com um docente. Você tem que, pelo menos com um docente, com um administrativo, certo? Dessa vez nós somos com 3 docentes e um administrativo fora e pelo comando. Ah, quer dizer, é uma situação especial. Está explicado? Então é isso. O que eu acredito, né, é que com 1%, esse 1% a mais dividido em 4 vezes, dentro desse ritmo que nós estamos levando a greve, tá? Não que a greve vai durar 2 meses ou 2 meses e meio, mas entre 2 meses e 2 meses e meio não ficamos no negativo, certo? Eu espero que a greve termine positivamente para o grevista, certo, para nós, na semana que vem, né? Mas não, obviamente não pode garantir isso, a gente tem que ficar preocupado, né? Então é isso, valeu. Mais algum esclarecimento? Podemos colocar em regime de votação? Todo mundo entendeu, né? São 4, né, de 0,25, aumentando 1% a mais. A partir de quando? Não sei, pode ser de setembro? Não, com certeza não. Outubro, talvez. Novembro, mais possível, porque tem que acertar com o Brasil. Bom? Então é isso, em regime de votação, só servidores, tá? E agora, só sindicalizados. Tá? Eu peço que os não sindicalizados não votem, né? E eu gostaria o seguinte, de pedir, a gente vai fazer um pedido extra aos não sindicalizados que contribuam com 1%, certo? Esse 1% extra que contribuam diretamente no sindicato, né? Porque é uma contribuição extra para a greve. O não sindicalizado conosco, ele vota, certo? A gente permite que o não sindicalizado vote porque ele faz parte da categoria. Nesse momento estamos todos lutando pela categoria, mas eu não acho justo que só o sindicalizado banque toda a luta pela greve. Então, nesse momento, o sindicato depois, sendo aprovada essa contribuição hoje,